Papo de Jornalistas. Estamos a bordo aqui do S-Cross da Suzuki, saindo de São Paulo até o litoral paulista, né, na região de Guarujá, Bertioga. Aqui comigo está o Sérgio Melo, engenheiro da melhor qualidade, jornalista. Você já deve ter visto ele na televisão, no Vroom, era um cara que estava no Vroom. Hoje está num jornal muito bacana lá de Minas, com outra fera, que é o Boris, o famoso Boris, é uma lenda. Boris, um abraço para você. É uma lenda aí no mundo automotivo, um jornalista da melhor qualidade. Eu e o Sérgio já fizemos testes, nos conhecemos há algum tempo. Já nos perdemos, tem uma história aqui no canal de uma perdida aí de test drive, muito legal. Mas é legal, eu escolho muito as pessoas com quem a gente faz esse bate-papo, né? A gente procura sempre estar trazendo para conversar com vocês jornalistas que são feras, tá? Amigo é para essas horas, para elogiar assim, tudo mentira, mas a gente fica satisfeito. Nada, o cara entende muito. E até ele tem uma informação, né, Sérgio? Ele é engenheiro, né? Então é um outro conhecimento, uma outra abordagem. Mais técnica, né? E tecnicamente falando, o assunto do dia hoje é o Suzuki S-Cross, né? Um crossover, a Suzuki chamou de crossover, que chega para brigar nesse segmento disputadíssimo do mercado. Que você tem aí vários concorrentes, o Honda HR-V, que até eles focam muito no Honda HR-V, né, como concorrente. Você tem aí o Renault Duster, você tem o Jaque T6, você tem o Peugeot 2008, né, o ASX, EcoSport. Você tem uma série de carros que competem nesse segmento. E a gente vai falar agora especificamente desse carro. A gente está nesse teste, a gente vai rodar mais ou menos uns 150 km. Eu dirigi a metade do teste, a gente está na metade do test drive. Aqui nessa pista, uma pista bem sinuosa. BR-101. BR-101, né? A famosa BR-101. Você está vendo a gente balançar um bocado? É que a gente está descendo para o litoral e tem muita curva, né? Eu dirigi a primeira metade do trajeto e vou falar do que eu achei desse carro, né? Começar por fora. Visualmente, ele tem um comportamento, diria, comportamento comportado, né? Ele não tem nenhuma grande ousadia estética. E você vê nesse segmento alguns outros que tem uma ousadia mais forte. O próprio Honda HR-V, o Peugeot 2008, o T6 da Jaque, são carros que tem eu acho que um visual mais esportivo, né? Diria até mais interessante, né? O carro ele tem um tamanho compatível com essa turma. Eles nos mostraram os gráficos onde ele compete de tamanho com o CR-V, ele é um pouquinho maior que o 2008. Então ele está ali no páreo, tá? É um carro que tem muita tecnologia embarcada. Ele tem diversos componentes que ajudam na segurança. É um carro muito seguro, né, Sérgio? Isso. A gente viu lá um carro bem... Depois eu vou falar sobre essa parte técnica, eu vou falar mais da parte da firula. É a menina dos olhos pro engenheiro aqui. E ele vai sentar o pau na parte técnica. E assim, ele é bem equipado, tá? Essa versão, ela tem um câmbio automático CVT, que está simulando ali 7 marchas. Depois a gente vai falar também sobre esse lance do CVT e simular marchas, até com o Sérgio que tem mais conhecimento para isso. O espaço interno dele é bem razoável, é bem bom, eu diria. Ele tem uma tela aqui que você vai ver grande do GPS, e ele tem um sistema que ele espelha o seu celular. Isso é muito bacana, porque a central multimídia, ela não consegue se atualizar tanto quanto o nosso celular. Você não vai trocar uma central multimídia porque ela ficou desatualizada. Mas já que é bate-papo, deixa eu te interromper, porque a gente fica até mais à vontade. Vamos lá. Além dessa tela espelhar o celular, ela faz mais. Ela é um processador aqui com Android instalado. Então você instala os programas já direto aqui dentro da central de multimídia, e essa central só vai usar do seu telefone o sinal Wi-Fi que você vai gerar a partir do 3G. Então quer dizer, os programas vão estar instalados aqui no carro, rodando dentro do carro e economizando a bateria do seu celular, se for algum programa
que demanda de conexão com a internet, aí ele faz a conexão pelo seu celular. Mas seu celular está quietinho, descansando e só fornecendo o sinal. Economiza a bateria. Diferente se eu não me engano, do T6, ele é só um espelhamento. Só é uma tela remota. Esse aqui, como ele falou, é importante lembrar, o Waze, por exemplo, que é um sistema que a gente está navegando pelo Waze, está instalado aqui dentro. Né? Então, que é o melhor navegador, para falar a verdade, né, Paulo? Eu vejo várias montadoras tentando tirar do fundo do baú um navegador aí que considera a demanda do trânsito, só que não chega nem perto do Waze. Eu tô gostando de ver, porque eu acho que as marcas daqui a pouquinho elas vão descobrir que tem que ser o Waze mesmo e não adianta espernear e inventar um sistema próprio. Adota o Waze logo e para com bobagem, né? É porque o Waze, assim, ele tá... todo mundo compartilha. Eu tava até no teste do T6, interessante, a gente tava na estrada, aí entrava uma mensagem: carro parado no acostamento a 200 metros. Aí, que tinha alguém na frente que ia mandando as informações. Então, muito legal isso. Foi muito útil. Mas voltando aqui a essa convivência do carro, ele tem ar-condicionado dual zone e tal. Uma lista bastante grande de equipamentos. Só que o motor dele é um motor 1.6. Tá escutando barulho? O Sérgio deu uma acelerada. Então eu, na minha opinião, achei que faltou um pouco de motor pro carro, né? E o câmbio CVT, ele é um câmbio... Olha, tô na dúvida aqui. Você vai pegar... Guarujá é pra frente, GPS mandou ir pra direita. Vamos seguir o GPS? Vamos seguir o GPS. Que no papelzinho falava que era pra ir pro Guarujá. Não, vamos pra Bertioga. Vamos embora. Desculpa aí, gente. Não, mas isso faz parte, é até legal que você... Não, a pessoa interage, vê como é que é feito o teste, né? Eu já falei aqui em outros vídeos desse bate-papo com jornalistas, como é que a gente faz, né? É muito interessante, né? A gente pega o carro e vai, se perde. É de verdade mesmo, galera. Não é, a gente testa o carro mesmo. Acelera, freia, então é bacana. Mas pelo GPS, eles configuraram lá pra gente, a gente tá indo pra baixo. Ainda que não fosse esse o percurso, a gente vai chegar no objetivo, então não tem problema. Mas eu tava falando do motor, eu acho que o câmbio CVT, ele é um câmbio bem comportado, né? É um câmbio que ele não empolga tanto em termos de aceleração. É um câmbio bom, confortável. Ele é mais econômico, é um câmbio bastante inteligente. Só que ele deixa a condução um pouco mais xoxa, eu diria. E esse carro aqui, por ter motor 1.6 com câmbio CVT, a condução dele é bem branda, eu diria. Eu acho que para percurso de cidade, tudo, você vai normal. Mas se você precisar realmente de uma potência maior, aí o carro fica um pouco a desejar nesse quesito. O conjunto todo do carro é bom, é bacana. Ele tem os controles aqui de tração. É um carro no seu topo de preço. Aliás, o preço... um pouquinho acima do topo, né, Paulo? Só um parênteses aqui do preço. Eu e o Sérgio, a gente já estava... Quando eu estava dirigindo, a gente vinha conversando, eu tinha uma expectativa de um preço um pouco menor, tá? A Suzuki é uma marca show de bola. Temos a concessionária em Campo Grande, do meu amigo Marcelo. É uma concessionária que ela tem um jeito personalizado de atender, e eles falaram muito isso, essa coisa da proximidade com o cliente, dessa flexibilidade, então isso é muito interessante. Só que ela precisa de volume também. Esse carro aqui, a expectativa é de vender quanto? 250 por mês. 250 carros por mês. Tem mais ou menos 50 concessionárias, 53. Dá 5 carros por concessionária, é muito pouco, é um volume muito baixo. E a gente estava até conversando, né, Sérgio, uma outra preocupação. Quando um carro tem um volume muito baixo, como é que fica o estoque de peças, né? Como é que fica a questão do valor de revenda. Então tudo isso... são pontos a serem observados. Mas eu vou deixar o Sérgio falar um pouco, porque senão eu falo pra caramba. Você tem facilidade, né, Paulo? Falo muito. Sérgio, mas fala aí, o que você achou? Você está dirigindo o carro, o que você achou? Bom, eu vou primeiro para onde não poderia fugir, que é falar sobre a parte técnica. Eu gosto principalmente desse aspecto e vamos começar por ele então. Sim. De novidade, o que esse carro traz é muito interessante. A gente já está sabendo, né? O internauta aí já conhece os sistemas de freio gerenciados eletronicamente,
em que cada roda ela vai recebendo o esforço de frenagem de acordo com a capacidade que ela tem de contato com o solo para parar o veículo. E a gente também tem o controle de estabilidade, que ele está atento à inclinação do veículo. Alguns já consideram o tanto que você gira o volante, o esterçamento. E esse carro apareceu com uma coisa nova, porque os sistemas todos que a gente conhece, dos veículos nacionais sobretudo, e daqueles que são mais populares, os sistemas todos atuam a partir do momento em que alguma roda começa a deslizar no solo, que quando começa a derrapagem. Então os sistemas, tanto de frenagem, quanto de tração, quanto de estabilidade, eles percebem que alguém está derrapando e aí ele entra em ação para consertar aquela situação. E esse sistema é o contrário. Esse sistema que tem nesse veículo, ele sabe a velocidade com que o veículo está sendo conduzido e aí ele fica e sabe também qual que está sendo a aderência no chão. Tem parâmetros numéricos que sabe se a roda de tração ela está tendo um escorregamento ou não. Então ele sabe como é que está a situação do solo, sabe qual a velocidade e aí o condutor faz uma manobra, gira o volante de forma intensa. Aí é que é o bacana, gente. Nesse momento, o sistema analisa velocidade, aderência e pode chegar à conclusão que aquela virada no volante, que aquele esterçamento foi feito, foi exagerado e ele vai provocar uma derrapagem. Então, olha só que legal, a derrapagem não aconteceu. O sistema percebe que o que foi feito, a situação que está ali presente, vai gerar uma derrapagem que vai começar dali a pouquinho. Então, nessa hora, esse veículo já entra com alívio na assistência do volante, com os sistemas de freio e de tração, aceleração do motor, para corrigir aquela derrapagem que ainda não começou. E todo mundo sabe, isso aí vale acho que para tudo no mundo, consertar um problema antes dele acontecer é sempre muito melhor do que consertar o problema depois de acontecer. Então nota 10 aí para a marca, a Suzuki está de parabéns. Existem veículos alemães aí, grandes marcas que já têm isso há bastante tempo. Mais, né? Só que é um outro universo. É muito bacana perceber que no universo dos mortais aqui já vai ter um veículo com esse sistema todo, com essa eletrônica toda. Muito legal. Acho que da transmissão CVT, que já foi tão comentada, mas eu vou dar mais um pitaquinho aqui, se o Paulo me permitir. Manda bala. Que é o seguinte, as marchas dos veículos com câmbio manual e com transmissão automática que não são CVT, elas são... Há detalhes a ser discutidos, mas nós não vamos entrar por aí agora não. Elas trabalham com relações de redução fixa, relações mecânicas, de número de rotações de entrada e de saída. Então você tem que cada marcha, ela é ideal para determinada rotação. Então você tem o veículo trabalhando, quando está nessa marcha, naquela velocidade, ele está ideal em termos de consumo, de desempenho, de emissão de poluentes e tudo mais. Mas no meio entre uma marcha e outra, a coisa não está ideal. Então é aí que entra o CVT. Ele pode trabalhar no meio das marchas, acertando a relação de transmissão para que ela fique ideal. Então, na verdade, quando você tem um câmbio CVT, você tem um câmbio com infinitas marchas. Sempre ele vai estar podendo ajustar uma relação de transmissão, que todo mundo sabe que com engrenagem não adianta. Se uma é de tal tamanho, a outra é de tal tamanho, a relação estaria definida. Padrão. Em termos de frenagem, eu achei um negócio bacana que esse carro também, confesso que eu não me lembro de nenhum outro que tenha isso. Talvez exista, né? Não é possível que os japas aí da Suzuki que inventaram. Mas é o seguinte, em situações de acidente, é muito comum a pessoa ela se deslocar no banco ou, digamos assim, quando está acontecendo, o carro está perdendo o controle, está tomando uma direção errada, a pessoa, com qualquer oscilação, ela sai do lugar e às vezes a pessoa vai frear, mas naquele nervoso o pé não pega certinho no pedal do freio. Ele pega parte no freio, parte no acelerador e a pessoa não nota aquilo e acaba que ela está acelerando e freando ao mesmo tempo e piora a situação. É muito simples, até a velha pergunta, por que não inventaram isso antes, né? Nesse carro,
Sempre que você frear e acelerar ao mesmo tempo, ele vai entender que a prioridade é frear. Então ele vai esquecer que você acelerou e vai frear. Isso aí é muito bacana, até mesmo para um tapete, igual teve um caso famoso aí que julgaram que o tapete estaria envolvido, mas deixa Foi o seu Boris, o Boris que começou com isso, Isso é outra história. Mundial da marca. Mas você imagina, um tapete enroscado no acelerador, no meio de uma frenagem, às vezes um calçado inadequado, um salto alto que às vezes a gente vê que acontece de ser usado. Nesse carro aqui não tem importância, o tapete enroscou no acelerador. Se você quiser frear, o carro esquece que alguém está acelerando. Muito bacana isso aí. E se o Paulo quiser, né, acho que foi a ideia dele, uma avaliação minha do carro, eu acho o seguinte... É claro que eu quero. Deixa eu só ultrapassar aqui rapidinho, Paulo. Tá. O que eu acho é o seguinte, aspecto visual, eu acho neutro, normal, não vou elogiar, não vou achar feio. A própria Suzuki assume que é um design tradicional, conservador, então é bem isso aí. Família Henderson que eles falam, né? Para um comprador padrão, família, marido, esposa, 2 filhos e um cachorro. Se não fosse família Henderson, se fosse família Ferreira ou Silva, Cruz, ia querer um carro com linhas retas, ângulos bem marcados e um design mais agressivo. Esse, até que ele é moderno e tem alguma agressividade, mas ainda está mais para o comportado do que para outra coisa. Então, eu acho neutro realmente. O conforto, gostei bastante, sobretudo no aspecto longitudinal, ele tem muito espaço para os joelhos, mesmo atrás, colocando o banco dianteiro para mim, na hora que eu vou lá atrás, está sobrando, bem espaçoso. Olha, de 3 a 4 dedos no meu joelho, então atrás é uma maravilha. E por último eu vou falar no desempenho, e não dá para ter meias palavras não, é fraco. Eu acho o desempenho assim, aquém do que eu esperava e do que eu gosto. Eu não vou dizer que é um veículo que ande mal ou que não atenda às necessidades do uso comportado familiar. Atende às necessidades do uso comportado familiar, mas não tem sobra nenhuma. A gente esperava mais, né? A gente esperava mais porque o que eu quero, você quer, o Paulo quer? A gente quer um pouquinho de sobra de potência. E ele tem, digamos, a potência na medida certa, se não faltar um pouquinho, para falar a verdade. Então fica devendo, eu não sei se para o futuro aí vai vir uma outra versão um pouquinho mais temperada, né? A Suzuki tem opção de motores maiores. Mas como nos corrigiu muito bem o pessoal lá, o engenheiro que fez a palestra, o presidente da Suzuki do Brasil, não vamos nem falar num motor maior, nós vamos falar em melhor desempenho. Porque realmente se pegar esse mesmo motor e sobrealimentar ele, como é o caso de concorrentes... No 2008 tem um motor THP que é um show então, de... o que a gente precisa são de respostas vigorosas para você sentir que tem o carro na mão e que é só pisar que ele vai sair da frente de um outro, numa ultrapassagem, uma coisa assim. E o que eu sinto aqui hoje, talvez andando mais com o carro até mude um pouco essa minha impressão, mas o que eu sinto aqui hoje é que se eu estiver no meio de uma ultrapassagem, né, num lugar aí de pista simples com mão dupla, eu sinto que eu vou ter dificuldade para concluir rápido uma ultrapassagem. Mas no mais é isso aí, né, Paulo? Extremamente importante esses comentários. A gente vê o seguinte, o carro tem muita tecnologia e isso tudo tem um preço. Esse carro aqui tem uma curiosidade, ele tem uma caixa preta. Bem lembrado. Essa caixa preta é o seguinte, é um sistema que ele monitora continuamente os parâmetros que estão acontecendo no carro. Esterçamento do volante, pedal do acelerador, frenagem. Então ele é como se fosse uma caixa preta de avião, né? Para que serve isso? Em caso de perícia, o Sérgio também já trabalhou com perícia, trabalha com perícia de automóveis. Isso é uma peça fundamental. Não tem como questionar o que aconteceu com o carro. Se estava correndo, se não estava, se freou, se não freou, porque essa caixa preta ela traz todos os parâmetros. Isso pode ajudar. Se você me permitir te interromper mais uma vez, Paulo. Ele é meio grande, é melhor não implicar muito com ele não, que se partir para briga é complicado, né? Mas o que eu digo é o seguinte, no ambiente judicial envolvendo acidente automotivo,
Assim como em toda a justiça brasileira, o processo ele é considerado bastante moroso. Então, quando o perito é nomeado, geralmente essa ação ela já tem uns 3 anos de ingresso. E 3 anos após um acidente, muitas vezes, infelizmente na maioria das vezes, você não tem mais elementos preservados que te permitam grandes conclusões. Então o perito ele pode trabalhar através dos danos, através de marcas de frenagem, que 3 anos depois, só se elas foram fotografadas. Você pode... É mais difícil, né? Em alguns casos você consegue imaginar o que aconteceu, consegue concluir, né, tecnicamente, de forma inequívoca, o que aconteceu, mas em grande parte das demandas judiciais em que a gente é nomeado, ou que é perito assistente, muitas vezes você não tem uma resposta conclusiva. E essa questão de guardar os últimos minutos de utilização do veículo constantemente, eu acho que se isso, assim que a gente tem visto que a eletrônica vem ficando cada vez mais barata, isso talvez devesse até virar lei, porque já que o carro tem os processadores, não custa armazenar essas informações. Grande ideia. Porque, né, para resguardo do proprietário do veículo, dos outros veículos envolvidos, é interessante. E a própria marca, né, Paulo, afirmou o seguinte: por que fizeram isso? Porque o carro já tem esses dados. Já tem a tecnologia. O sistema, quando ele está, como eu disse para vocês, verificando quanto que a direção foi virada, qual a velocidade, qual que é o nível de aderência, ele já tem os parâmetros. Bastou gravar, montar, né, lá complementar o sistema com a possibilidade de gravação desses dados. Então, tudo a ver, né? Bacana demais. Não, gostei muito. Então o carro tem muita tecnologia, talvez isso justifique, em parte, o seu preço mais alto. É um carro muito seguro, né? Para quem está buscando um carro que não é muito ligado num desempenho mais forte, como a gente disse, mas que é um carro familiar, um carro seguro, espaçoso. Detalhe bacana aqui, ó, maior teto solar da categoria, né? Acho que enorme o teto solar, ele abre todo, muito bacana, né? Tem essa coisa da assistência personalizada da Suzuki. Então todo produto, na realidade, se a gente for analisar bem, ninguém é maluco de botar um carro ruim que tem problema no mercado, porque é mico geral e prejuízo na certa. Então o carro tem as suas qualidades. A gente viu também, falou aqui abertamente com você, o nosso objetivo é esse. Tem também os seus problemas, né? O conjunto da obra, né, no final me agrada. Tem concorrentes fortíssimos. O topo de linha desse carro aqui custa mais de 100 mil reais. Aí ele já pega uma outra pedreira, que é Renegade 4x4 a diesel. Então ele tem vários concorrentes bons, mas na minha opinião é um carro assim, eu acho que as pessoas têm que perder um pouco de preconceito. Como tem também preconceito com carro chinês. Eu venho falando isso. Vá lá e conhece o carro. O que você está pagando e o que você está levando. Então a pessoa tem que fazer essa conta. E o que você precisa dentro de um carro? Você realmente precisa de uma tração 4x4 pura? Você precisa do motor a diesel? Então a pessoa tem que fazer essa conta. Eu acho que vale a pena conhecer esse carro, fazer um test drive, conhecer como é a concessionária. Eu acho que vale a pena. Aliás, quem estiver comprando um carro, ainda que ache que não gosta de determinado modelo, mas se ele está dentro ali da sua faixa de interesse, vai conhecer um por um. Não deixe de conhecer por uma impressão ou porque alguém falou. É super importante, é o momento de decidir isso aí. Então é super importante ver todas as opções mesmo. Perde lá o sábado, pega os meninos, deixa a mulher em casa, ou ela vai numa concessionária, vai na outra, cara, ninguém dá opinião. Se for a Sheila, meu amigo, a Sheila ela vai fazer questão de junto. E por último, Paulo, ficou faltando a gente falar 2 coisas. Esse vídeo vai ficar longo, hein? Não, mas é bom. Tá, o que tá faltando é o seguinte, da parte técnica, a questão do nível de ruído. Eu acho que, se me perguntarem, eu esperava pela faixa de preço um veículo mais silencioso. Mais silencioso. Ele não é barulhento não, mas consigo escutar a suspensão constantemente girando, aquele barulhinho de pneu. Até que em questão de buraco, assim, a suspensão não é ruidosa, digamos, mecanicamente, mas o barulho de pneu, o isolamento acústico da carroceria me deixou a desejar. E o motor também, você escuta direitinho o motor gritando quando você estica a marcha. Então vem cá, 100 mil reais, dona Suzuki, vamos colocar um pouco mais de abafamento acústico aí, né, de tratamento acústico no veículo.
E você, Paulinho, chamando sua atenção em público, não falou do acabamento interno. Ou falou e eu estava distraído? Não, falamos no geralzão, né? Mas é bom falar isso, ó, acabamento. O carro, basicamente, ele é todo de plástico, né? Vamos entrar aqui, tá? Lá na frente, lá na frente. É. O acabamento é mas é um plástico de qualidade, não é aquele plástico durão, né? Almofadado. Plástico almofadado, macio e tal. Banco dessa versão de couro, costura branca, né? Detalhezinhos que imitam aqui o alumínio. Carro bem acabado, acabamento correto, né? Banco confortável. Não sei se ele tem... Com certeza tem regulagem de altura. O volante tem regulagem de altura e profundidade. Então achar uma posição de dirigir nele é legal, é fácil, né? Carro bacana. Sérgio, obrigado. Obrigado eu. Obrigado a você. E você acha que não? Depois você vai ver os comentários, vou te mandar o link do vídeo. Tem uma turma muito boa que tem nos acompanhado na internet. Obrigado a você. Eu não vou dessa vez, não vou nem citar nomes, que está aumentando a relação, né? Mas você já sabe, né? Tem os nossos seguidores fiéis que chegam até o final, que comentam, porque querem uma informação diferenciada. A gente aqui não fala besteira. Por isso que a gente traz para conversar nesse papo de jornalista quem realmente entende. Tá aqui todos os endereços onde você pode achar o Sérgio no seu jornal, né? Se você quiser mandar um e-mail para ele também, você viu que é um cara que tem um nível de conhecimento técnico muito grande. Então não se acanhe em fazer isso. Tá, né, Sérgio? Precisa falar, eu acho que é legal. E a gente gosta muito. Gosta quando a pessoa manda e-mail, quando nos reconhece, que vem conversar com a gente. Então é muito bacana. Então, Sérgio, obrigado pelo papo de jornalistas, né? Foi muito bom. O papo durou aí, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas porque a gente realmente tem informação para passar. E obrigado a você que está nos assistindo até agora, que aguentou firme até aqui. Sérgio, sua despedida para a gente encerrar. Bacana. Gente, muito obrigado por tudo. É um prazer estar aqui. O Paulo é peça fina demais. Pode assistir o cara, prestigiar. Nem tanto. Cara bacana mesmo. Tô falando sério, né? O ambiente é muito grande, a gente tem muitos colegas, mas o Paulo se destaca. Você vê que é uma pessoa que é mais... além do colega, é o amigo. E por último, só dizer o seguinte, pessoal. Alguém quer alguma coisa aqui de Bertioga? Estamos levando. Acabamos de chegar em Bertioga. Se tiver alguma encomenda, pode falar que o Paulo leva. Falou, gente. Obrigado. Falou, aí. Gente, mais um Papo Jornalista. Valeu.